Olá, meus amigos, boa noite. Já estamos chegando e amigos também já estão conosco aqui. Que bom. Vamos lá, aguardando a nossa conexão. Espero que esteja tudo certo por aí. Vamos ver? Ótimo, Tânia já chegou, sinal que tá todo mundo vendo, Eduardo também, que bom, porque assim nós estamos conseguindo visualizar todos vocês, eu acho isso ótimo, porque a gente consegue tomar ciência do que está acontecendo, né? Agradeço muito aqui Célia, Terezinha e Beth, aqueles que estão já aqui firmes, chegando para que a gente possa refletir hoje a respeito, sim, das mensagens, das palavras de Jesus que nos são trazidas através da obra que estudamos nesta noite, que é a Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através então da psicografia de Chico Xavier. Meus amigos, vamos pedindo a Deus nesse instante que nos ilumine, que nos abençoe, que Jesus esteja sempre à nossa frente, nos amparando, nos assistindo em todas as nossas necessidades de crescimento e melhoria. E é assim, então, que nós vamos refletir essa noite sobre esse capítulo 8º. Que os bons amigos espirituais nos amparem, nos ajudem com as boas intuições, inspirações, para que possamos verdadeiramente aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada. Agradecemos imensamente a todos que aqui se encontram e os demais que daqui a pouco se juntarão a nós com toda certeza. Nesse capítulo 8º, eu me lembro que na semana anterior eu disse a vocês que esse era um capítulo que o nosso companheiro Dr. Costadi dizia sempre, falava, especialmente ele gostava desse capítulo e nos aconselhava sempre a ler, a estudar, a refletir, né, sobre os ensinos deste capítulo. Então, estamos vendo ali, tivemos que colocar o nosso notebook aqui, porque no celular não está aparecendo, eu faço pelo celular, não está aparecendo a comunicação, mas estou vendo os positivos, estou vendo os coraçõezinhos e agradeço muito. Tânia mandando 1 milhão de corações. E, nossa, tem um punhado de inscritos já aqui, Célia, André Luiz, boa noite, Elisete, boa noite. Vamos ver aqui, então, quem são os companheiros que estão conosco. Zé Carlos, Terezinha Neri, Vera Madei, boa noite, Arlete, que ótimo que nós, Cláudia, que nós estamos todos, Ana Clara, Dilza, Didi, Fátima, Brassolati, Laura, Eliana, Ivete, e que bom, gente, não dá muito pra gente ficar prestando tanta atenção assim nos nomes, mas nós vamos aqui tocando então as nossas reflexões desta noite, agradecendo a vocês. E tem gente com carinha brava, mandando carinha brava, eu não sei porquê, será que está falhando? Será alguma coisa assim? Enfim, vamos ficar com as carinhas alegres, porque nós vamos ver que essa é a tônica do capítulo de hoje. Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, ele era, assim, um dos mais dedicados, aqueles mais fiéis, mais próximos. Ele era uma pessoa entristecida e ele era, então se destinava, assim, a meditações profundas, a pensamentos e dizia mais a Jesus: sei que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Então Bartolomeu, ele colocava tudo isso, aqueles ensinos, como algo a ser vivido apenas na espiritualidade, após a desencarnação, no reino dos céus, como queiramos chamar. E ainda muita gente pensa assim, que este reino de Jesus, que todos esses ensinamentos que nos enchem de esperanças, nos predispondo a esse reino de luz além da vida, além nas alturas. E não é bem assim, porque Jesus ele trouxe ensinos para a prática nesta mesma encarnação.
Eu estou com o celular e estou vendo também no notebook, percebo que está travando bastante na transmissão, embora para mim esteja tudo bem. Dizia então, a respeito dos ensinos de Jesus, ele dizia: Senhor, tu dizes, né, meu reino não é deste mundo. Por essa palavra levada ao pé da letra, a impressão que se tem é verdadeiramente de que este reino é algo a ser vivido depois e não a ser conquistado ou construído agora. E ele diz: experimentei sim uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, nessa esperança de um vir a ser feliz ainda que fora da terra, né? E ele dizia: aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras, reclamando do comportamento humano para Jesus. Que parece que o mal, o selo do mal, parece que o mal está em todo lugar, carimbando tudo, se mostrando presente em toda situação. E essa maldade que existe no meio humano parece que vai obscurecendo até as coisas mais simples, mais puras. Então tudo é maldado pelo homem, tudo é levado num outro viés pelo homem, num sentido, você diz uma coisa e é assim, nós sabemos, a alma humana ainda se comporta assim. A pessoa diz uma coisa e a outra já leva por outro caminho, maldando aquela fala, achando uma segunda intenção ou até um sentido pejorativo naquilo que está sendo falado, e às vezes não é isso que está sendo ali registrado. Boa noite, Cristina, Branca, Regina, boa noite a todos, a Maria, que está conosco também, muito boa noite. Então ele dizia o seguinte a respeito disso, falando do mal na terra, falando da sua tristeza, do seu desânimo, mas da sua esperança de um mundo feliz além desta vida. Era essa a sua esperança. Por toda parte, dizia ele, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Olha, o que nós estamos lendo parece coisa dos noticiários de hoje. Ligamos agora o noticiário e a repórter está ali dizendo: por toda parte a vitória do crime, existem as ambições, o jogo das ambições e as criaturas estão vivendo desenganos. Parece o mesmo discurso. Para a gente ver como a humanidade são 2000 anos. As mudanças são demoradas. As mudanças não são tão simples de serem processadas. Então, o painel da humanidade daquela época, em muitas questões, embora materialmente falando, a pessoa possa ter mudado um pouco seu comportamento, no campo da ética e da moral parece que a coisa nem andou para uma grande parcela dessa humanidade terrena. Então nós vemos aqui quando Jesus, ele está reclamando para Jesus dessa humanidade, dizendo a respeito desta, por toda parte, a vitória do crime. Diante de tantas loucuras humanas, muitas pessoas podem desacreditar do bem e podem verdadeiramente entender que o crime venceu. E não é verdadeiro. Vemos sim o jogo das ambições, especialmente no campo da política no mundo, não estamos falando só do nosso país, mas no mundo. Aqueles que deveriam e que foram escolhidos pelo povo para estar representando-os numa Câmara, num Senado, num posto de governança, eles, num repente, as suas ambições particulares parece que estão falando mais alto do que o interesse em ajudar aqueles que os colocaram lá e que afinal estão pagando o seu salário, estão contribuindo para que ele possa estar lá, ajudando a tomar providências melhores. Queremos deixar bem claro que isto não é o geral, não é 100%.
Existem aqueles que verdadeiramente honram o seu papel, honram o cargo que estão ocupando, lutam pelo bem das criaturas, não perderam o seu ideal e não se deixaram vencer pelas ambições. Mas a grande maioria que nós percebemos, e especialmente aqueles que se repetem nos mesmos postos, nós vemos que eles adquiriram esse mau hábito e por conta disso, insignificantes, mas que são os verdadeiros patrões porque estão contribuindo com o salário dele. A coisa fica distorcida, fica difícil para nós. Mas vamos ver, a Tânia, só pensam em si, é verdade. Ivete, Júlio César, Laura, Rosa, todos aqui conosco. Na continuidade, ele dizia, a colheita dos desenganos. As criaturas, de repente, se desencantam, se declaram enganadas e com aquele que ela escolheu, com aquele que ela confiou. Nós falamos do campo da política, mas isso se estende a tudo, a rol de amigos, à sociedade que participamos, aos grupos sociais onde estamos convivendo. É o ser humano. É este ser humano que está se projetando desse jeito na vida. Cláudia, boa noite. Gil, boa noite. O mal faz mais barulho, por isso parece mais. É verdade, porque os próprios espíritos, Gil, já disseram que os maus só têm poder porque os bons são omissos. Os bons não demonstram, não trazem à luz os seus atos de bondade. E por conta disso, os maus vão trombeteando os seus feitos e eles parecem maiores porque encontram eco e acabam parecendo num volume muito maior. E é tudo isso que nós temos que entender para podermos viver a vida como ela se nos apresenta, contribuindo da melhor forma possível e ainda assim nós podermos passar bem por tudo isso, passar com menos turbulência por tudo isso, menos dificuldade por tudo isso. Então Jesus, diante de tantas reclamações de Bartolomeu, ele diz assim: a nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova, em face dos novos ensinamentos. Já viste uma boa notícia não produzir alegria? Dizendo que o Evangelho, que aquilo que ele trouxe como conhecimento, que é esperança, é vida melhor, é um mundo melhor, nossas mudanças. Mas já viram acenar com a esperança e as pessoas não se encherem de alegria disso? É isso que Jesus diz: fazes bem em conservar tua esperança em face dos novos ensinamentos. Então, os ensinos de Jesus, o cristão, ele tem esse compromisso de trazer à luz todos esses ensinos que podem nos ajudar a viver melhor e a produzir em torno de nós mesmos um mundo melhor. E este mundo melhor nós estaremos realizando como compromisso do cristão envolvido pela esperança. Mas, como diz Mário César Cortella, não é uma esperança de esperar, é uma esperança de esperançar. É uma esperança de quem sabe que tem um tempo entre o plantio, o desenvolvimento do que se plantou, até que se possa ter colheita. É esta espera, é esse movimento de esperança que nós somos chamados a participar. Então, de um plantio, sabendo que mais um tempo a colheita virá. Então, é uma espera cheia de vigor, cheia de vontade de produzir o melhor. A Tânia está falando a respeito da espiritualidade, que não nos desampare, e é verdade. E a Denise nos dizendo, o mal as pessoas compartilham, por isso devemos compartilhar o bem. Imagine quantos atingiríamos. Acredito a cada um de nós, cabe a cada um de nós não se deixar contaminar. É verdade, é uma luta
o tempo inteiro para não nos envolvermos nessas questões. Ninguém nunca disse mesmo que seria fácil, Gil, mas a perseverança é nossa. É nossa. Somos nós que estamos cientes disso e que queremos fazer o melhor, sim. Então, gente, Jesus está falando com Nicodemos e ele dizia: mas você deveria ter esperança em face disso que você está recebendo como ensinamento, sabendo que vai haver o tempo do plantio, o tempo do desenvolvimento e o tempo da frutificação para a colheita. Tudo tem um transcorrer, um tempo, mas não quero, dizia Jesus, acender o bom ânimo, se não acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. A tarefa de Jesus era acender o bom ânimo, era dar essa consciência desse tempo de espera, que as coisas não se solucionam num vapt-vupt, que as coisas têm um tempo para acontecer e que precisa da contribuição de todos nós na lavoura do bem. É uma lavoura, é terreno árduo que nós temos. Boa noite, Elisa, Marina, Cidinha, boa noite. Então, continuava Jesus falando: se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Não é porque Jesus falava de um reino feliz, tranquilo, sem grandes dificuldades, que ele dizia: o meu reino não é deste mundo. E eu gosto muito quando ele responde a Pilatos, que questiona, né, se ele era rei. Ele diz: sim, sou, mas o meu reino por ora não é deste mundo. Esse é o relato bíblico. É Jesus dizendo que naquele instante, na condição do desenvolvimento humano, este reino de paz, de felicidade, de alegria, de alteridade, de empatia, ainda não existia. Mas ele não diz que não existiria. Ele diz: por ora não é deste mundo, o que significa que um dia será. Então é ele mesmo dizendo: olha, não é porque eu estou dizendo que meu reino não é deste mundo que eu não estou aqui interessado em trazer esse reino à terra. Alexandra nos diz: sempre fazer o bem, o mal não nos domina não. Sempre estar na fé e erraremos pouco, com certeza. Se nós temos já propostas religiosas, filosóficas religiosas, que nos orientam no melhor caminho, nós não podemos abrir mão delas, porque elas nos conduzem a comportamentos mais fraternos, mais solidários, mais cristãos, mais de acordo com essa lei de amor que Jesus veio mostrar. Então é preciso sim, mais do que nunca, mantermos a fé que abraçamos, cada um como se sentir melhor, como se sentir bem, porque de um modo todas as tradições religiosas se ocupam em bem conduzir as almas humanas que aqui estão, num caminho que aproxime de Deus, que aproxime do bem, que faça o melhor. Boa noite, Silvia. Como sempre, abraço para a Zélia. Então, meus amigos, continuava Jesus falando a Bartolomeu naquele instante: achas que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha, Jesus foi enviado pelo Pai como nosso irmão mais velho, como aquele mestre da luz que pudesse nos guiar, nos orientar, e é o nosso governador planetário. E ele se fez o Jesus telúrico, ou seja, aquele que viveu na terra encarnado. O Cristo se fez o Cristo telúrico. O Cristo telúrico recebeu o nome de Jesus, filho de José e de Maria, aquele envolvido com a terra, vivendo na terra e cuidando da terra. Então, se você acha que se eu não tivesse certeza de que um dia esse reino do bem estaria implantado neste mundo, eu teria vindo até aqui? Eu teria vindo levantar bandeiras do bem? Diante de um império romano, diante de judeus radicais
Ele estaria se expondo desse ponto, essa criatura, se não tivesse certeza daquilo que estava falando e que era a única saída para que o homem pudesse avançar um pouco mais. É claro que ele tinha certeza, e ele diz: o evangelho terá que florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Olha que recado! Olha o que é que Jesus está dizendo para nós. O evangelho terá que florescer. Vamos voltar à ideia do plantio. Jesus trouxe as sementes de conhecimentos novos, de maneira de viver, de responsabilidade com existir, sementes que foram semeadas no solo dos nossos corações, das nossas consciências. Mas houve um tempo para germinar. E depois de germinado, compete a cada um de nós cuidar, arrotear a terra, poder colocar substratos necessários, fazer a questão do aguar, a questão do sol, da iluminação, fazer o trabalho de manutenção essencial para que aquilo que germinou possa se fortalecer. Então, de cara, nós vamos tirando aquela ideia de que evangelho, eu já li o evangelho hoje. Eu já li qual é o salmo de hoje. Ou tá lá, meu evangelho está lá na estante, está lá em casa, a Bíblia eu deixo lá enfeitando o móvel. Não é isso não. Hoje eu vou ao centro ouvir o evangelho. Muito bem, você foi ouvir. Para fazer o que com o que está ouvindo? A pergunta é essa: o que é que você vai fazer com isso que você está ouvindo? Então, ele terá que florescer. Para florescer, aquilo que estamos recebendo tem que ser cuidado para poder germinar e se desenvolver. Nós não podemos transferir para outro, está no solo do nosso coração e da nossa consciência. Outro não vai poder fazer isso por nós. Somos nós que vamos zelar. O Gil diz aqui: o momento atual da Terra é para peneirar a humanidade. Sim, nós sabemos disso, que é a hora do joio e do trigo. Nós sabemos que as duas sementes iriam germinar juntas e elas são tão parecidas, as duas estruturas, que só quando florescesse é que era possível identificar o que é trigo e o que é joio, porque através da florescência vem o fruto, e o joio não dará os frutos, não dará grãos. Então, é neste resultado, o que é que o evangelho está fazendo conosco? Florescendo, qual é o fruto que ele está oferecendo? É aí que nós vamos nos colocar nesse lado joio ou trigo. Somos nós que estamos escolhendo em que time vamos permanecer. Assim, ele diz aqui, Jesus dizendo a Bartolomeu que o evangelho teria que florescer, primeiramente na alma das criaturas. Vamos nos lembrar. Alma é o espírito encarnado. Definição do Livro dos Espíritos. Se alma é o espírito encarnado, somos nós que estamos aqui agora encarnados. Então, tudo que estamos recebendo agora, enquanto encarnados, é para ser trabalhado, cuidado, zelado, a fim de que venha a florescer um dia. Primeiramente, em nós mesmos, na nossa vida encarnada. Antes de frutificar para o espírito dos povos. Espírito dos povos, e esse espírito nós vamos ver que é com letra minúscula, é essência, é raiz, é alma dos povos. Não é uma alma humana, nem um espírito humano. Não, mas é o cerne, a essência do comportamento de um povo. Então, se eu quero que um dia este evangelho faça parte do comportamento de um povo, cada um de nós tem que começar agora a fazer com que isso esteja na sua própria vida. A Cláudia, então, está nos dizendo: sempre falo que sou espírita de coração, mas preciso estudar mais. Cláudia, nós precisamos estudar para poder praticar.
Porque de coração a gente gosta, simpatiza, mas cobra-se muito mais de que a gente faça alguma coisa com isso que a gente gosta. E se a gente gosta, aquilo que nós gostamos, nós podemos compartilhar. Por que é que nós só compartilhamos notícias ruins? Será que não dá para compartilhar coisa boa? É esse o chamamento do momento. Então, nós temos que ir assumindo esses compromissos. Por isso que Jesus diz, à medida que frutifica no meu coração, frutifica no coração do outro, e do outro, e do outro, nós vamos ter uma comunidade, um povo, um grupo de pessoas, onde este evangelho será vivo nas ações. E aí eu volto a lembrar, Madre Teresa mesmo que dizia, né? Pregue o evangelho. Ela copiou de Francisco de Assis. Ele, na verdade, trouxe essa frase, dizendo, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. O que ele está dizendo? Como é que eu vou pregar sem palavras? Eu vou pregar com atos. Pregue o evangelho, então que as atitudes sejam cristianizadas ou cristãs, uma expressão do Cristo. Que elas sejam assim para nós. As nossas atitudes, se necessário, use palavra. Então, dê o exemplo. Vale mais o exemplo do que a palavra. Se necessário, partimos então para a palavra. A Rosana Terashima, nossa amiga, está dizendo, somos eternos aprendizes. Com certeza. Diz que o verdadeiro sábio é aquele que nada sabe e que muito tem a saber. Esse é o verdadeiro sábio. Ele sabe que nada sabe e que muito precisa saber. São mistérios infinitos, como diz um poema que Haroldo gosta, somos mistérios peregrinos, almas peregrinas por este universo, trazendo mistérios insondáveis conosco. Venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, dizia Jesus, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Jesus tinha uma consciência profunda da sua tarefa e do que ele poderia oferecer, mas mais profunda ainda de quem iria aproveitar. Ele não se impõe, ele oferece de si mesmo o melhor e deixa muito claro que a mensagem era para proporcionar grande alegria a quantos a recebessem de coração. Então, quem se disser cristão, está subentendido que está recebendo a mensagem de Jesus no coração, na consciência para utilização, e por isso é uma criatura cheia de esperança, cheia de entusiasmo e cheia de alegria. Porque a mensagem dele veio com esta condição para todos nós. A vida terrestre, continua Jesus dizendo a Bartolomeu, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Olha o destino final de todos os seres, mesmo aqueles que hoje nós podemos achar que são tão duros, tão imperfeitos, tão maldosos, o final vai ser o mesmo para todos nós. As mãos de Deus, os braços amorosos, o aconchego divino, esse é o destino final, então, para todas as criaturas. E onde essa criatura vai se aproximar de Deus? No passo a passo da caminhada da vida. Sobre a vida, ele diz, o trabalho é a marcha na vida. Eu estava comentando hoje aqui em casa de que nós estamos vendo que pessoas nesse período de isolamento que estamos enfrentando estão descobrindo outras habilidades que até então não sabiam possuir. Então a gente vê algumas postagens da minha esposa de pallets e mostra, e é um trabalho muito bonito, muito bem, a profissão dele. Não é. Ele tem outra profissão que momentaneamente está parada e de repente ele está descobrindo habilidades. Então o trabalho, e neste momento, quando todos nós estamos assim descobrindo habilidades em nós mesmos, esse trabalho é o essencial.
Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, arruma problema, arruma doença, arruma dificuldade. Então, é uma bênção poder fazer alguma coisa, ocupar a nossa mente e as nossas possibilidades, nossas habilidades. Então, Jesus dizia, o trabalho é a marcha. À medida que vamos trabalhando, estamos caminhando na vida. E a luta comum é a caminhada de cada dia. Por isso ele dizia que um dia só por si basta. Cada dia tem uma novidade, cada dia pode trazer uma dificuldade, uma experimentação da nossa inteligência, um despertar da nossa consciência, uma tarefa que até então não tínhamos alcance. Então a Cláudia está colocando assim, nesta pandemia temos a chance de refinar e redefinir quem somos, verdade, verdade. Estamos em processo de refino e redefinindo a nós mesmos, antes de redefinir a vida. Muitos estão mudando seus conceitos, suas escolhas, seu modo de enxergar a vida, de fazer acontecer. Estamos redefinindo. Por isso que a luta comum é caminhar de cada dia. Todo dia uma novidade, todo dia um aprendizado. Os instantes deliciosos da manhã, falava Jesus, e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Sim, falava ele do movimento do trabalho na vida física. Então, logo ao acordar e ao anoitecer, quando dormimos na calada da noite, são horas de repouso do nosso corpo físico, da nossa mente. Então, estamos dando um tempo, aparentemente, diminuímos o ritmo de trabalho, porque não paramos, mas diminuímos o ritmo de trabalho. Mas também nós podemos pensar isso aqui de uma forma mais profunda um pouquinho, comparando esta marcha com o desenvolvimento do próprio ser humano, do espírito, a evolução do espírito. Então, quando ele diz os instantes deliciosos da manhã são pontos de repouso. Então, ao reencarnar, nós temos a manhã do nosso existir, que é a nossa infância. Este é um momento de repouso do espírito. Ele está se refazendo, se organizando para poder, então, melhorar, poder crescer, poder tomar posição na vida, se desenvolver. E ele diz, e as horas noturnas da serenidade. Então, quando se chega à velhice, ao final da jornada, é hora também do repouso do espírito. Ele já teve um período entre a infância e o momento da sua partida, ele já teve um período de contribuição, de trabalho e desenvolvimento pessoal. Tudo isso está nos ensinos de Jesus, para que a gente entenda a dinâmica da vida. E aí a gente entenda que a vida é marcha e é trabalho, é luta todo dia. E uma luta no bom sentido, uma luta até da nossa experimentação, da nossa maturidade, do nosso crescimento. Tudo isso, Denise colocou aqui, o dito popular, o trabalho enobrece, e é verdade. Sabedoria dos antigos. E é aquilo, né, Denise? Repetindo, quem não trabalha, dá trabalho. Porque alguém vai ter que fazer serviço dobrado. Se aquela criatura não trabalha, está recebendo tudo em suas mãos, significa que alguém está trabalhando dobrado. É justo? A questão para nós é essa. Se não houver um grande bom motivo, não é muito justo. E nós temos que ir avaliando esse nosso comportamento diante da vida. Boa noite, Paulo, Vicente, Jaques. Então, Jesus faz um alerta para Bartolomeu, dizendo, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde e o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas.
Então, todo o tempo que temos aqui na jornada terrena, nós podemos fazer alguma coisa de bom. Olha, na atividade ou no descanso físico, existe a oportunidade. Na atividade nós estamos produzindo. No descanso físico, quem diz que nós não produzimos? Acabamos de dizer, às vezes, estamos adormecidos em corpo físico. O corpo está descansando, mas o espírito que habita esse corpo continua seu aprendizado, continua o trabalho, sai ajudar outras pessoas, vai buscar ajuda para si mesmo, vai compartilhar de alguma coisa. É trabalho, é movimentação. Tudo isso que nós estamos aprendendo. Existe a oportunidade de uma hora. É o tempo que nós passamos aqui. Todos nós que aqui estamos unidos em torno dessas reflexões, aproximadamente uma hora de trabalho produtivo para as nossas consciências, para a nossa evolução. Estamos construindo um homem novo nesta hora, cada um de nós se autoconstruindo para poder então viver melhor. Uma leve ação. Hoje me mandaram eu gostei muito de um videozinho que me mandaram, um amigo me mandou, de uma moça que recebeu um livro do irmão que está nos Estados Unidos, e o livro falava daquela corrente do bem, de fazer alguma coisa boa. Mas no livro ela leu uma coisa muito interessante. Ela leu que as atitudes do bem que nós poderíamos fazer, e a que chamou a atenção dela foi assim: você já experimentou pagar o pedágio para alguém? Pedágio na estrada. E ela guardou aquilo com ela. Quando foi um dia, ela estava viajando e pensou, lembrou dessa lição, lembrou dessa proposta. Ela disse: pois eu vou hoje experimentar fazer o bem. Porque no livro dizia que você fazendo o bem, este bem sempre ele edifica em nós mesmos a alegria de viver, o bem-estar. E ela então estava na estrada, quando parou num pedágio, ela disse: eu vou pagar o pedágio de quem está atrás de mim. Era uma caminhonete muito bonita, ela poderia até não ter pago, ter dito: uma pessoa dessa tem dinheiro para pagar pedágio. Mas ela resolveu então pagar o pedágio e desceu do seu carro e foi lá e disse para era um senhor que estava dirigindo sozinho aquela caminhonete, e disse para ele: olha, eu já deixei pago o seu pedágio. O homem olhou muito assustado, não sabia, é aquela desconfiança que a gente tem, tá sendo muito boazinha, por quê, né? Então, ela diz assim: não, é a corrida, e que o senhor tenha uma boa viagem. E aí, ela seguiu em frente, e ele seguiu, deu farol alto, emparelhou o carro, e falou com ela algum instante, agradeceu, e pediu o telefone dela para que ele pudesse então se identificar com ela. Imagine bem, um senhor de idade, ela uma jovem bonita, já poderiam maldar a intenção do homem. Ela não maldou, ela deu o telefone, ele guardou o telefone e tudo bem. Quando foi um dia, ele ligou para ela e se identificou. Eu não lembro bem se o nome dele era Carlos, se não me engano. Ele se identificou e ele disse que ele era um engenheiro de construção civil. E que naquele dia em que ela havia pago o pedágio, convidado a ele para, a Cidinha está lembrando que gentileza gera gentileza, para ter a mesma atitude, ele estava, ele disse assim: pois eu vou fazer a mesma coisa. Então, já chegando próximo de São Paulo, parou num pedágio e atrás dele, ele olhou, tinha uma Kombi antiga, estava atrás dele. Ele fez a mesma coisa, pagou o pedágio, foi lá e chegou até o homem que estava dirigindo a Kombi. O senhor percebeu que ele estava ali com a esposa, um casal muito simples. E ele então disse: olha, eu já paguei o pedágio para vocês. E o homem começou a chorar. Ele não entendeu por que aquele homem começou a chorar, pela gentileza que ele fez.
E ele disse assim, olha, nós somos da Bahia, nós deixamos 5 filhos, nós estamos indo para São Paulo para ver se conseguimos emprego, trabalho, nós estamos com muita dificuldade, então nós estamos em busca de trabalho. E viemos o caminho todo pedindo a Deus que nos ajude a ter sucesso nisso, né? Que nos ajude a encontrar o trabalho, a podermos cuidar dos filhos. E o homem, então, muito sensibilizado, aquele senhor, disse assim, mas qual é a sua profissão? Esse eu sou mestre de obras. E o homem era engenheiro de construção civil. Ele abraçou o casal e acabou arranjando local para eles ficarem, emprego para aquele homem, e ficou muito feliz e ligou para ela para contar que a gentileza dela fez com que ele tivesse o mesmo procedimento e pudesse socorrer uma família inteira que estava ali necessitando de ajuda. Gentileza gera gentileza. Então veja que coisa fantástica quando nós vemos essa informação de Jesus, ouve-me bem. Quer dizer, há uma oportunidade em cada hora, em cada momento, no descanso, no trabalho, uma leve ação, uma palavra humilde, e é o convite de nosso Pai. Quando isso nos chega, é Deus nos convidando a semear as suas bênçãos, criaturas. Nós estamos cercados de tanta maldade, quando encontramos o bem, duvidamos. É verdade, as pessoas têm receio, mas nós não podemos ter vergonha, porque se os maus não têm vergonha de fazer o mal, não ficam nem vermelhos, por que é que nós vamos ter vergonha de fazer o bem? Nós temos que criar coragem, só isso. Lembremos bem, o mal só parece forte porque os maus só parecem fortes porque os bons são omissos, são tímidos. Começa a mudar, que as coisas também haverão de mudar. Em geral, os homens abusam desse ensejo para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. Um instantinho, gente, que eu preciso ligar uma conexão. Interrompi um pouquinho, mas já estamos voltando aqui. É que nós deixamos uma bateria. Vamos conectar. Pronto. Já vamos deixar aqui tudo em ordem, porque senão eu não vou poder ver o que vocês estão escrevendo, né? Vocês sabem disso. Nós estamos com essa ligeira dificuldade que ainda não me acertei. Por sinal que eu vou contar algo para vocês, que hoje à tarde eu estava tentando ver o que é que estava em dificuldade e tentando mandar um vídeo só para o Júlio e de repente o vídeo foi público. Alguns chegaram a ver. Gente, eu ri tanto, porque foi aquela meme sem tamanho, né? As pessoas dizem assim, olha, eu acho que ela não está vendo que isso aí está público. Eu disse, que bom que não tinha nada comprometedor, né? Não tem nada em palavras ou em atos que pudessem desmerecer até aqueles que estivessem conosco assistindo. Mas foi muito gozado, até porque eu só observei que estava em público porque vi a Laide, a professora Laide, e veio assim, professora Laide está assistindo. Eu olhei ainda e falei assim, mas o que a Laide está fazendo aí? Não era a Laide, era eu fazendo alguma coisa errada. Gente, para vocês verem que a gente aprende todo dia. Nós estamos aprendendo todo dia a mexer com esses aparelhos novos, modernos, que a gente não tem ainda o hábito, né? Não, está aprendendo mesmo. Crianças sabem mais do que nós. Nasceram com tudo isso ao alcance das mãos. E nós não, nós estamos vindo da máquina da datilografia. Então, paciência, que a gente consegue chegar lá. Mas ri muito, porque o bom é quando a gente ri da gente mesmo, das coisas que a gente faz e que são aquelas hilárias mesmo, né? E é bom, estamos rindo de nós, não estamos rindo de ninguém, nem falando mal de ninguém, nem coisa nenhuma. A coisa é leve para que a gente possa seguir em tranquilidade. Vamos lá que eu estou resgatando aqui.
Vamos colocar em ordem. Então, meus amigos, voltamos aqui e estamos vendo os amigos mais uma vez, né? Participando juntos. Quando Jesus chama a atenção, a vida é essa. E nós estamos aqui, olha, aprendendo. Mas o homem, muitas vezes, abusa de tudo isso para colocar a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. Ele não entende a vontade de Deus. E ele quer que Deus faça o que ele quer e o que ele acha que é o correto. Por não entender o rumo da prosa, ele quer mudar a prosa, fazer do seu jeito, a sua história. E aí ele acaba por perturbar a própria marcha, o próprio caminho. Quando ele não entende tudo isso, ele acaba por perturbar o próprio caminho. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Jesus dizendo a causa das mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação. Se não conseguimos aprender uma lição, se não conseguimos dar conta, nós vamos ter que fazer de novo. E vai ficando mais pesado, mais difícil para todos nós, mais duro. É fazer a lição 2, 3 vezes. Claro que vai ficando mais complicado. E então haverá retificação das faltas cometidas e dos infrutíferos labores, trabalhos, movimentos que não levaram a nada, não melhoraram o homem em nada. Bem, meus amigos, não encerramos o capítulo 8, ainda a semana que vem, se Deus quiser, continuaremos vendo este capítulo, porque ele é muito importante a fim de que entendamos esses mecanismos da vida, a proposta que Jesus veio fazer a cada um de nós, de em conhecendo algo podermos aplicar na própria vida e resultante da vida comum de todas as criaturas um bem maior. Por conta disso, se Deus quiser, semana que vem estaremos em ordem. Por esta semana a gente encerra, hoje é quinta-feira, retornaremos segunda, se Deus quiser, às 20 horas, com a nossa sistemática de estudos que estamos fazendo de segunda a quinta-feira. Lembrando que os nossos estudos, eles ficam tanto na página do Facebook do Grupo de Apoios aos Estudos Espíritas, como no canal no YouTube Marina Ferri. Vocês têm lá todos os estudos, lá vocês têm mais palestras, tem livros, enfim, tem mais possibilidades de rever, refletir, nos ajudar a refletir também, porque essas falas que vocês vão colocando e que a gente vai aqui detectando, e muitos em particular conversando comigo, nos ajudam a refletir, a pensar um pouco mais e melhorar o nosso agir. Essa é a proposta, com toda certeza, para todos nós, sem exceção, melhorar o nosso agir. Assim nós queremos agradecer, pedindo a Deus que nos abençoe, lembrando hoje, diante dessa Boa Nova, que era o capítulo 8º da obra Boa Nova, que fala do bom ânimo, e que eu disse que o nosso companheiro, Dr. Antônio Carlos Costadi, recomendava que aqueles interessados no Evangelho pudessem refletir muito sobre este capítulo como uma lição a ser vivida por nós. Eu quero compartilhar com vocês uma dedicatória que eu tenho do Dr. Costadi num livro dele, que é o Quebrando o Espelho. E eu acho que ela se presta a todos nós, que aqui estamos, esta rede social que nos une, num mesmo propósito, num mesmo desejo. E ele dizia assim para mim, e eu digo assim para todos nós: os tempos passaram, os momentos redefiniram novos cursos para nossas almas, porém o reencontro
foi inevitável. A causa? A tarefa a cumprir, o espelho a quebrar, o despertar de nossas consciências para uma existência cristã. Reflitamos. O convite está feito. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os corações, que a luz se faça nas consciências, e eu gosto sempre de lembrar, nas consciências, especialmente daqueles que têm a responsabilidade, a direção dos povos, para que tenhamos em breve menos turbulência, mais alegria, mais plenitude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que a paz esteja em todos os corações. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem em paz.